ou de 2 ou 3 dias, é uma cegueira momentânea, cegueira física. Mas quando a visão é restituída, ele diz: a partir de agora, eu dedicarei os meus olhos ao santo serviço de Jesus. E como nós sabemos, Paulo se tornou o grande apóstolo do cristianismo. Aquele que levou o cristianismo para a Grécia, para Roma. Aquele que conseguiu tirar o cristianismo da Palestina. Saulo se transforma em Paulo. Ele fica cego como Saulo. Ele abre os olhos como Paulo. E aí ele vê. Mas ele não vê o que ele via antes. Porque antes daquela viagem ele enxergava. Mas talvez pudéssemos dizer: Saulo via homens como árvores. Paulo passa a ver homens como homens. Paulo consegue ver de fato a realidade. Consegue conhecer Jesus. Deixa para trás aquela visão equivocada de que era apenas um carpinteiro, embusteiro, etc. Ele enxerga Jesus. Ele vê Jesus. Esses exemplos de uma cegueira que é física, em relação a uma cegueira moral, não é? Podem, naturalmente, ser voltados para nós. Seríamos nós cegos? Ou enxergamos? Enxergamos homens como árvores ou homens como homens? Cremos em Jesus, como disse o cego de Siloé? Seguimos Jesus pelo caminho como Bartimeu? E nós? A nossa visão, de uma maneira geral, é embotada. A nossa visão é enviesada. Nós só enxergamos aparência, rótulos, etiquetas. Essa é a nossa realidade. O nosso olhar é muito restrito. E aqui estamos falando do olhar que é governado pela mente, pelo nosso saber, pelo nosso conhecimento. É o olhar interpretativo, é o discernimento das coisas. Não será por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, disse: não julgueis? Não julgueis. Ponto. Porque o nosso olhar é sempre de julgamento. Mas o nosso olhar é sempre de condenação do outro e da nossa própria absolvição. Eu nunca tenho culpa. A culpa é de quem? Quem fez isso? Quem é responsável? Por isso, após dizer não julgueis, Jesus diz: por que vocês são capazes de enxergar um argueiro no olho do outro e não veem uma trave nos próprios olhos? A famosa alegoria do argueiro e da trave. O argueiro, como nós sabemos, é um cisco. A trave é uma madeira de grande espessura, que chamamos normalmente de vigota. Por quê? Pergunta Jesus. Segunda pergunta: como vocês querem tirar o argueiro do outro antes de tirar a própria trave? E aí Jesus dá uma ordem, verbo no imperativo:
Tira primeiro a trave que está no seu olhar, para depois se preocupar em tirar o argueiro do outro. Nós, normalmente, olhamos, de preferência, para as imperfeições, para o que está errado, para o feio, para os defeitos. Nós temos uma cegueira para ver as virtudes do outro. Sempre vemos os defeitos. É um olhar enviesado, um olhar não educado, não é? E a partir desse olhar enviesado, que vê defeitos, mais do que isso, que procura defeitos, não é? Não é possível, aquela pessoa tem que ter um defeito. E eu me sinto melhor quando eu vejo que o outro tem defeito. Por que será? Para compensar os meus próprios defeitos. E aí, mais do que ver os defeitos, eu tenho o prazer da maledicência. Eu preciso falar mal, eu preciso criticar, de preferência na ausência do outro. Me dá um prazer, uma compensação. Porque a maledicência, ela é na verdade alimentada pela inveja. A inveja é o desejo de que o outro não tenha a virtude que eu também não tenho. É o desejo de que o outro não tenha sucesso. O Tom Jobim, aquele músico famoso, certa vez disse uma frase que eu acho muito correta. Ele disse: fazer sucesso é uma ofensa. Quem faz sucesso ofende. Não é? Ofende e provoca justamente a inveja. Como eu tenho dificuldade para cuidar de mim, das minhas imperfeições, eu não consigo me transformar, eu não consigo caminhar na minha reforma íntima, eu prefiro cuidar dos defeitos dos outros. Ah, os outros também têm defeitos. Essa é uma espécie de cegueira que não precisa de oftalmologista. Não é uma cegueira que precisa de remédio, de farmácia. É uma cegueira que precisa de uma reformulação de princípios, através dos quais nós olhamos as pessoas e o mundo ao nosso redor. Não é que nós não possamos de jeito nenhum perceber defeitos. É necessário que nos corrijamos uns aos outros. Nós temos que corrigir os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos. No Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Allan Kardec trata exatamente dessa temática. E diz que, quando nós observamos o defeito, o erro, a imperfeição do outro, com a finalidade educativa, ou de ajudá-lo, ou então para servir de espelho para a gente não cometer o mesmo erro, isso é positivo, isso é caridade. Agora, quando nós olhamos, enxergamos e observamos o erro apenas com aquela necessidade de mostrar publicamente, não é? De queimar o filme, como dizem os jovens, daquela pessoa, de publicar, de fazer fofoca, de comentar, de ser maledicente. Aí, não é? Não temos, de fato, nenhuma caridade. Muito ao contrário, temos um vício, que é o vício condenável pelo Evangelho, o vício da maledicência.
Jesus fala primeiro, não julgueis. É o ensinamento. Depois, ele faz a alegoria do argueiro e da trave. Ele está completando o ensinamento do não julgueis. Logo a seguir, terminado o Sermão da Montanha, uma das primeiras ocorrências que nós temos no Evangelho é o da mulher adúltera. Não é? Todos se lembram. A mulher que foi apanhada em adultério foi conduzida pelos fariseus até Jesus. Não é? Uma mulher adúltera. E como a lei, não é, mandava que elas fossem apedrejadas, assim decidiram fazer os fariseus. Mas resolveram passar pelo crivo de Jesus. Não é isso? Para ver o que Jesus diria. Vamos ver agora. O homem que prega a bondade, o perdão, se ele vai mandar apedrejar. Vamos ver agora. Se ele perdoar, ele vai contrariar a lei de Moisés, porque a lei manda apedrejar. O que vai fazer Jesus? Como sair dessa situação? Era uma mulher adúltera. Mas vamos pensar um pouquinho. Quem é aquela mulher? Quem é a sua família? Ela tem filhos? Ela tem irmãos? Pai, mãe? O que ela faz? Como ela é de fato? O adultério é um detalhe de comportamento do qual ela está sendo acusada. Jesus, então, ao olhar para aquela mulher, quem ele vê? Ele vê uma adúltera, mas adúltera é uma etiqueta, é um rótulo. Ali está uma pessoa, um espírito. Jesus vê uma filha de Deus, uma irmã, uma mulher, que provavelmente tenha cometido um erro. Errou. E quem não erra? Por isso que diz Jesus, depois de escrever ali na areia, na terra, por algum tempo, né? Que simboliza para nós o tempo da reflexão, para olhar, antes de definir o que estamos vendo, vamos escrever um pouco na terra. Vamos pensar, vamos buscar o discernimento, a verdade, antes de acusar, pela aparência do momento. Então, a frase, todo mundo sabe, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Não é? A lei não manda apedrejar? Moisés não manda apedrejar? Então vamos apedrejar. É o que diz Jesus. Mas quem? Quem vai apedrejar? O adultério é o argueiro da mulher. E a trave de cada um? Olhe para si mesmo. Você está sem pecado, você não comete erros, você não tem defeitos. Você tem autoridade para jogar a pedra? Porque a autoridade não vem de um cargo ou de um título. A autoridade vem daquilo que nós possuímos interiormente, da coerência do nosso comportamento. Ninguém se sentiu com autoridade, tanto que ninguém jogou nenhuma pedra. Todos saíram, diz o evangelista. Até gostamos de fazer uma brincadeira com isso, porque o evangelista diz assim, todos saíram, os idosos na frente. Os idosos saíram mais rapidamente.
Não sei se é porque eles acham que tem mais pecado. E Jesus diz o que para a mulher? Vai e não peques mais. Vai e retifica tua conduta. Não cometa mais um erro. Jesus a corrige, a educa. Jesus não contemporiza o erro, né? Ele não é complacente, ele não é condescendente. Ele ensina, mas não condena a pessoa, não é? E a lição que fica para nós é extraordinária, porque nós estamos sempre dispostos a jogar pedra. O bolso está sempre cheio de pedra, para atirarmos nos outros ao primeiro deslize, não é? Então, aí vem a questão 919 do Livro dos Espíritos, uma lição, não é? Que eu tenho certeza que todo mundo lembra, não é? Qual que é a questão 919? Eu decorei porque é fácil, 919, então, não é que eu saiba de cor o Livro dos Espíritos, naturalmente. 919, né? O que é preciso fazer para mais facilmente corrigir os defeitos? Traduzindo, como é que fica mais fácil a reforma íntima, a nossa transformação moral? O que precisamos fazer, né? E os espíritos respondem, um sábio antigo dizia, conhece-te a ti mesmo. Esse é o segredo. Ou seja, olhe para você, olhe no espelho. Olhe para a sua trave, não para o argueiro do outro. Não é? Nós precisamos nos conhecer, não é? Para que nós saibamos de fato o que fazer. Possamos enxergar com nitidez o sentido da nossa vida. Assim como Paulo enxergou. Claro, não somos Paulo, a distância é imensurável. Mas cada um de nós tem uma missão, tem um trabalho, a vida tem um sentido. Como diz um pensador brasileiro, Antônio Cândido, ele não é religioso, mas é profundamente cristão. E ele diz, o sentido da vida é o exemplo que deixamos por nossa conduta. É o exemplo que deixamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. O exemplo da nossa conduta digna, moral. Então, conhece-te a ti mesmo é uma frase enigmática que precisa ser bem traduzida para nós. Voltarmos o olhar para nós, para nossa trave, para nossa vigota, ao invés de nos preocuparmos tanto com os defeitos dos outros. Os outros têm defeitos? Tem, mas nós também temos. Não é? Há num livro de Divaldo Franco, escrito por Amélia Rodrigues, chamado Luz do Mundo, uma historinha que eu já contei aqui, mas eu gostaria de repetir. Se chama A Cura Real. É a história de Miriam, uma moça do tempo de Jesus, que morava lá na Palestina, que ficou sem possibilidades de andar por uma doença quando ela era adolescente. Ficou na cama, com uma paralisia. E ela ouvia falar de Jesus. E um dia ela teve a oportunidade de ir até ele, com aquela esperança de ser curada. Porque ela andou até a adolescência. E ela tinha o sonho de voltar a andar. Era uma moça muito linda, com uma voz maravilhosa, cantava, mas ficava na cama. Procurou Jesus.
chegou até ele, e ele olhou para ela e fez aquela clássica pergunta: o que você quer de mim? E ela disse: Senhor, eu quero voltar a andar. Ela sabia que ele tinha curado já muita gente, cegos, né, paralíticos. Então, diz Amélia Rodrigues que ele olhou para ela com aquele olhar puro, cristalino, transparente, e disse: minha filha, andar não é o mais importante como você supõe. Eu vou te dar algo muito melhor. Vai em paz. Essas foram as palavras de Jesus, como nos conta Amélia Rodrigues. E ela foi embora, triste, decepcionada. Mas por que Jesus não me curou? Ele cura tanta gente. Por quê? E durante meses, ela ficou remoendo aquela decepção. Mas se lembrou da frase de Jesus: vou te dar coisa melhor, vai em paz. E com o passar dos meses, ela começou a olhar para a vida de outra forma. Ela começou a ver as pessoas doentes, as pessoas em condições semelhantes às dela, ou até em condições piores. E ela começou a sentir paz. Jesus disse: vai em paz. E ela começou a sentir a paz. E ela sentiu alegria de viver. E ela recuperou aquele valor que a vida vale a pena. E ela passou então a espalhar alegria através do seu canto, através da sua voz. E ela consolava os doentes, ainda estando na situação em que se encontrava. O que mudou em Miriam? Mudou o olhar. Porque quando as pessoas, às vezes até com uma ponta de maldade, perguntavam: mas você foi até Jesus e ele não te curou. Ela dizia: ele não me curou do corpo, mas me curou da alma. Ela renasceu a partir do momento que ela começou a ver a vida com outros olhos. Ela educou o seu olhar para a vida. Eu me lembro de uma vez que Divaldo Franco, num seminário aqui em Rio Preto, ao terminar a sua fala, ele colocou na lousa uma frase que eu nunca esqueci. Ele colocou: floresça onde você estiver plantado. Nós não somos árvores, homens árvores, mas nós estamos plantados em algum lugar. Nós estamos plantados numa família, nós estamos plantados numa profissão, nós estamos plantados numa cidade, num país como o Brasil. Floresça onde você estiver plantado. Qualquer que seja a sua condição de vida, floresça. Curado ou não curado, floresça. Nós precisamos aprender a ser mais felizes. E ser feliz é uma questão também de aprendizado. Aprendamos a ficar felizes com a felicidade do outro. Vamos eliminar a inveja de nós. Vamos ser felizes com os outros pela felicidade deles. Vamos aprender a olhar menos para o que nos falta e mais para o que nós já temos. Nós já temos muita coisa. Vamos aprender um novo olhar para as nossas vidas. Vamos aprender a ser felizes com o que nós temos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe
e nos permita aprender a olhar, a sair da nossa cegueira e ter o discernimento para enxergar em cada momento de nossa vida uma oportunidade de testemunhar o Evangelho. Porque muitas vezes nós saímos do centro espírita, acabamos de ouvir uma palestra em que se fala, por exemplo, sobre o samaritano, que ia passando pela estrada e socorreu o necessitado. E nós saímos, e na primeira esquina, nós já esquecemos do samaritano, e nós não conseguimos olhar para a situação que estamos vivendo ali, como uma situação em que pudéssemos testemunhar o Evangelho. Que Jesus nos dê essa condição e essa força para mudarmos o nosso olhar para a vida.